Na nossa sala de entrevista, Rarial Music, nós temos 2 entrevistadas hoje. Sim, elas mesmas. Samira Santos e Casey Tamile da Cruz. Elas mesmas que formam a dupla Sami e Casey. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje no sala de entrevista nós temos 2 convidadas. Elas mesmas, Sami e Casey. Tudo bem, Sami e Casey? Quem é Sami e quem é Casey? Eu sou a Sami e eu sou a Casey. Dupla Sami e Casey. O público quer saber como é que foi essa união de vocês, ministerial? Vocês já cantavam separado? Como é que funcionava? Quem que vai falar primeiro? Então, a gente se conheceu, a gente tinha 7 anos na escola. E a Sami ainda não congregava na igreja. A minha família ela nunca foi de estar na igreja, né? Tipo, ir lá e frequentar comunhão, né? Aí, quando eu nasci na igreja, então, quando eu era pequenininha, eu cheguei em casa e eu descobri que a Sami cantava na escola. Aí eu cheguei em casa e falei... vocês eram colega de escola, no caso? Sim, a gente era colega. Aí eu cheguei em casa e falei pra minha mãe, mãe, eu conheci uma menininha que canta. E daí eu comecei a convidar a Sami pra ir no coralzinho. Aí de infantil mesmo. Aí lá ela começou a cantar também. Aí lá a gente começou a frequentar. A Sami se batizou, a gente se batizou juntas. Show. Com 12 anos, né? Com 12. E aí, depois de um tempo, a gente formou um grupo. Mas aí, como é que, no caso, tu convidava a Sami pra ir nos cultos? Como é que era? A gente sempre buscava a Sami, enfim. Na verdade, tipo assim, eu comecei a ir nos coralzinhos mais pequenininhos. Aí, as irmãzinhas que regiam o coral, né? Ficavam olhando assim, canta. Aí foram me dando solinho, aquele solo de, tipo, sim, cantar sozinha. Daí eu comecei, cada passo era uma vitória, né? Sim. A gente começou aí, a gente conheceu mais, só que eu e a Casey, a gente nunca foi de ser muito próxima. Tipo assim, a gente começou a ser próxima mesmo depois dos nossos 11, 12 anos de idade mesmo. Ah, tá. Mas aí, o que aproximou vocês? Então, aí ali pelos 12 para 13 anos, a gente começou um vocal de 4 meninas. Aí lá a gente já começou um ministério, a gente começou a sair e ir para as igrejas assim de fora. Como é que era o nome do grupo? Por uma Vida. Só que aí não deu muito certo. As 4 meninas, cada uma foi para um canto assim. Houve a pandemia, né? E na pandemia, como a gente não podia chamar ninguém de fora por conta um amigo nosso, Eliel, chegou na gente assim e falou: por que vocês não cantam, não fazem um louvor num sábado? Que ele era o responsável pelo louvor. Aí eu e a Sami, a gente já tinha gravado um primeiro vídeo, né? Antes disso, eu comecei tipo assim, ó, na minha casa, como eu disse, minha casa ela inteira não vai na igreja, não frequenta. E eu tava passando por uns problemas dentro de casa. E eu comecei a frequentar a casa da Casey pra tipo... meio que esquecer dos problemas. Sabe? Tipo, querer descontrair. E num dia desses, eu lembro que tava frio pra caramba, chovendo. E nós dentro da casa dela, assim, daí a gente olhou um aquecedor no chão. Sabe essas luzes laranjas, assim? Um aquecedor no chão. A gente pegou e pensou assim, dá uma luz bonita pra um vídeo, né? Aí a gente pegou a câmera, colocou ali o teclado, o violão e começamos a cantar. Aí a gente gravou o vídeo, postamos e a gente viu que deu muita repercussão, né? Muitos amigos nossos, assim, repostaram, disseram que ficou legal. Deram apoio. Muito apoio. A gente recebeu. Bom, eu fiquei sabendo da história de um festival, que foi aí que vocês se aproximaram ainda mais, né? Conta um pouquinho desse festival, como é que foi? Isso, depois desse vídeo postado, que deu bastante repercussão pelos nossos amigos, como a gente falou, né? A gente recebeu muito apoio de fora. E a gente não imaginava. Aí surgiu esse festival, mas não era nada certo da gente participar. A gente foi chegar a dar os nossos nomes de última hora. De última hora a gente falou, não, a gente vai só por experiência. Por uma experiência, sabe? Sim. E nisso a gente colocou Deus na frente e falou, vamos, né? A gente foi lá, acompanhou todo mundo, a gente olhou todo mundo cantar. Então, a gente não costuma, a gente nunca gostou de cantar de playback. Sim. E nesse festival, a gente era sempre acostumada a tocar com o meu pai cantar com o meu pai tocando pra gente, só que ele não pôde, porque ele tava lá dentro ajudando, organizando o festival. Então a gente teve que montar uma banda improvisada, e a gente não ensaiou nenhuma vez. Antes de tentar nesse assunto aí, no caso, aquele quarteto já não tinha mais aí? Não. Aí vocês foram já... Antes da pandemia já tinha acabado o quarteto. Aí no caso vocês estão se inscreveram em dupla então no festival?
Sim, foi bem de última hora, assim. Aí a gente foi sem ensaio nenhum. Literalmente só eu e a Sam e o violãozinho. A gente saiu sozinho. Tipo, na verdade, a gente só enviou a música pros músicos falando, ó, é isso aí que nós vamos fazer. Mas chegaram a ensaiar ou não? Não, nenhuma vez. Nossa, E foi corajoso. sem contar que o Evandro, o que disse que tocou pra nós, nem era daqui. A gente nunca tinha cantado com ele tocando. A gente nem conhecia ele. A gente não conhecia nem pessoalmente, nunca de dar oi, nada. Esse festival foi em qual cidade? Aqui em Sapiranga. Sapiranga. Isso. Bom, então foi na cidade de Sapiranga, então, né? Foi o primeiro festival, né? Vocês falaram, comentaram, né? Antes, né? E daí vocês escreveram, mas vocês já tinham uma noção que vocês iam cantar em dupla ou foi só pro festival mesmo? A gente não tinha... A gente não pretendia cantar em dupla, no caso, mais pra frente. Era só pra gente... Só pra ter experiência mesmo. Isso, exatamente. pra ter experiência junto, porque como a gente, nosso grupo não rolou, não vingou, a gente pensou, não, vamos nós dois, né? A gente tá junto aqui, então bora. Seja o que Deus quiser. Só que a gente nunca pegou, vamos no festival e a gente começa o nosso ministério. A gente nunca tinha pensado nisso. Não. A gente, até porque a gente nem cogitava em ganhar no festival. O que o festival ganhava na... A gente tinha várias etapas. Como a gente ganhou no 4º lugar, a gente ganhou uma música. E o clipe. A gente ganhou a gravação, na verdade, desculpa. A gravação e o clipe. Então, o que a gente tinha em mente? Vamos cantar. E se der tudo certo, se a gente nem pensava, na verdade, em ganhar, né? O que a gente queria era só participar mesmo e ter experiência. Mesmo. Só ter experiência. E como é que foi na hora, assim, tipo... Foi muito louco, porque eles anunciaram... E deu algum erro ou não? Ou foi... Foi, tipo, exatamente. Foi perfeito, parecia que a gente tinha ensaiado. Quando a gente cantou com os músicos do dia, né? Sim, isso, na hora Nenhum erro. Nenhum erro. Foi muito E até porque era uma música que a música original, o cantor fazia de um jeito e a gente criou a nossa. A gente criou a nossa introdução. A gente só chegou no tecladista e falou, olha, vai ser assim. Deu. Fechou tudo. Aí ele falou, vai ser assim. E a gente vai ser assim. E foi, entendeu? E deu certo. Deu tudo certo. Ficou muito legal mesmo. Vocês estão vendo um pedacinho aí que tá passando aí na tela, né? Do clipe Espírito Santo. Vocês gravaram onde mesmo o clipe? Dois irmãos. É numa praça lá, né? Na praça, Bem legal mesmo, né? O pessoal tá conferindo ali. E depois desse clipe aí, surgiu alguma outra oportunidade de gravar em estúdio? Que eu vi que vocês fazem cover também, né? Sim. Na realidade, vocês gravavam os vídeos da internet, já eram os covers que vocês faziam, né? Sim. Mas assim, como a gente não... Como eu vou dizer? O pai da Casey, ele tem um estúdio, né? E pra nós, ele sempre ajudou muito a gente, ele sempre deu muito apoio, na verdade. E nisso a gente foi juntando dinheiro e pegando tudo que era necessário pra gente fazer os covers. Foi ali que a gente entrou na primeira vez no estúdio, né? Pra realmente gravar. Na verdade, foi na gravação que a gente ganhou do festival, foi onde a gente entrou no estúdio pela primeira vez. E pra nós, hoje em dia, assim, acho que é a melhor coisa que a gente faz, né? É muito bom. O pessoal vê ali um pedacinho ali do vídeo da internet de vocês, né? Cantando ali. Mas vocês sempre fizeram vídeo só de música. Sim. Aí depois da canção Espírito Santo, que saiu, ficou linda demais. Qual música que vocês entraram no estúdio pra fazer também? A gente não gravou nenhuma inédita ainda depois do Espírito Santo. Mas a gente fez o cover do Existe Vida Aí. E depois do Existe Vida Aí foi o Por Causa Dele. Show. O pessoal tá acompanhando ali um pedacinho ali, né, dos covers que elas fizeram. E agora uma curiosidade. A Casey. O teu pai é produtor, né, tem um estúdio e tal, né? E por ele ter esse estúdio, nunca rolou uma pressão assim, tipo, vamos gravar direto? Não, pelo contrário. Ele sempre deixou mais livre, assim. Sempre deixou mais livre, assim. E foi muito no nosso tempo, né? No nosso tempo, quando a gente falou, a gente tá preparado, daí a gente veio gravar. Porque normalmente, quem tá em casa, às vezes, que canta, né? Pensa assim, nossa, se eu tivesse um pai ou algum parente produtor, estaria gravando um monte. Não é assim. Vocês eram ao contrário, até um pouco meio que fugiam. Foi assim. até um pouco mais demorado que as outras pessoas. E aí vocês fizeram, então. E eu vejo que vocês têm bastante agendas, né? E vocês tiveram algum perrengue na estrada, alguma coisa assim? Alguma história engraçada? Meu Deus, muita história. Como é que o nome daquilo era? Mineral? É um mineral. Então, teve uma agenda que a gente foi em Novo Hamburgo, né?
E a gente pegou e enviaram a localização pra gente. A gente botou no GPS e tá, é isso aqui, né? Nunca tinha dado nada errado. Então a gente pegou e só seguiu assim aonde tava mandando. E de repente a gente se manda no meio de um milharal, numa escuridão, mas não tinha uma luz. Era só nós no meio daquele milharal. Só as luzes dos carros, sabe? Uhum. Aí 3 carros juntos, um atrás do outro. Era fácil de um outro parar lá na frente de nós, assim. E aí quando eu vi, a gente entrou numa rua de chão. Uhum. E ali ficou tudo escuro. A gente ficou por uns 15 minutos Andando em lá, milharal. andando. E não... Nossa, mas você estava a tempo do evento ou já Não, a tinha gente se já tava atrasado? atrasada. É. A gente já tava atrasada. A gente chegou em cima porque a gente sempre vai pelo menos meia hora antes, porque a gente sempre leva os músicos aí Sim. até organizar Arrumar. tudo. Mas aí conseguiram achar o... Graças Deu a tudo Deus. certo, só que chegando na igreja, a gente chegou, os músicos se instalaram, tudo certo, a gente cantou o primeiro louvor, bênção de Deus. No segundo louvor começou a caixa de som na Bíblia. E tu acredita que parou de funcionar tudo os microfones? Nossa. E antes da gente chegar na igreja, a gente passou pelo milharal, fez a volta em São Leopoldo. Quando a gente chegou pra fazer a volta lá, os 3 carros que a gente tava quase foram atropelados. Tipo, quase bateu de frente. Sabe? Atropelados o carro, né, cara? Tudo errado. Meia hora depois ela se ligou. Atropelado. Vamos de novo, gente. Vamos de novo, tá? Ó, eu tô negociando com elas pra vocês terem o melhor conteúdo. A gente fez o retorno e os 3 carros que tá. Na verdade, foi só os nossos 2 primeiros, né? Os 2 primeiros. Aí quase bateu com um caminhão. Aí a gente chegou na igreja, daí deu perrengue com som. Eu não sei o que tinha naquele dia, mas tinha alguma coisa muito, muito importante, porque o inimigo tava se lançando de tudo quanto é É jeito. algo espiritual, né? Não Tipo era assim. pra nós chegar E lá. às vezes acontece muito essas coisas assim, e aí durante o evento, né? E depois que acontece o evento, às vezes vem testemunho, né? Tipo assim, ó, que alguém aceitou Jesus, né? Que vocês vão saber bem depois, né? Na verdade, Às vezes nem sabe também, né? aquele culto, nem eu e nem a Casey a gente tava muito bem, assim, porque eu Foi lembro bem que tenso, a assim. Casey estava ainda passando por um tempo ruim da vida dela, né? Uhum. E eu em casa, a situação. Aí a gente tava meio que com o coração apertado, e lá a gente chegou e viu que a gente realmente viu que Deus cuida da gente, sabe? Porque, meu Deus, tanta coisa que a gente já passou. E mesmo assim a gente continua de pé, Uma vez a gente chegou em Parobé pra cantar. A Casey tava com uma saia grudadinha, tubinho, sabe? Gente do céu. Aí a gente chegou na igreja, foi a gente chegar na igreja, a Casey saiu do carro, rasgou atrás, assim. Nossa. Não. Eu Não. cheguei a entrar dentro da igreja. Eu entrei pra ajudar o baterista a Pra levar, levar as coisas, sabe? Graças a Deus, eu tenho o costume de botar a mão atrás. Botei, cadê o O zíper tudo aberto. aberto? É o que vocês falaram. Entendeu? Mas e como é que ficou, tipo assim, o ministério de vocês na igreja local, assim? Que provavelmente vocês participavam de corais, né? Sim, a gente resolveu, a gente conversou assim, logo no início desse ano, a gente conversou, porque ali era todo sábado. Uhum. Todo sábado a gente tinha que estar ali. A gente conversou, não, porque a grande maioria dessas Mas vezes que era final de semana, né? era sábado. Então a gente resolveu abrir mão do coral. Sempre que dava, assim, tinha uma folguinha, a gente ia ali, apoiar. Na verdade, ano passado a gente deixava pelo menos 2 finais de semana livres pra gente estar ali. Entendeu? Mas daí a gente. Prendia muita gente ali. A gente recebeu bastante promessas de Deus, né? E falando que ele queria usar a gente pra fora. Então a gente Pra sentou. fora de 4 paredes. A gente sentou, conversou. E a gente decidiu mesmo focar, sabe? Se entregar realmente pra obra. E isso é bem interessante que tu falaste aí, que às vezes as pessoas não entendem, né? Mas eu sempre falo assim, ó, que Deus tem um chamado diferente com cada um, né? E às vezes tem gente que tem um chamado pra ficar na igreja local. É verdade. Pra servir no louvor lá, independente, né? Às vezes, né, tá na porta, né? N coisas na igreja. E todo mundo às vezes tem uma ideia que, tipo assim, Deus chamou, todo mundo tem que, sei lá, começar a viajar, ir pra aqui e pra lá. E não, cada um tem um chamado diferente, né? Cada um. E essa é a fase mais difícil que vocês falaram aí, é o momento da separação ali, né? Porque, tipo, eu também, tipo, eu cresci em corais e tal, né? E também cheguei a essa fase que tinha que separar ali, né? Agora
a gente vai ter que viajar, né, em um compromisso. E às vezes as pessoas acham que é mais fácil, né? Viajar do que ficar na igreja, né? E é totalmente o contrário, né? É mais fácil servir na igreja, dentro das quatro paredes, né? Essa semana passada eu tava conversando com um líder lá de São Leopoldo. E eu conversando com ele, e ele dizendo, cara, a gente passando por uma situação igual, né? Ele falou, cara, eu sei como é isso. As pessoas acham que é fácil estar lá, mas eu sei o pouco que às vezes a gente tem pouco e a gente entrega tudo. Sim. Entendeu? Não, e muitas vezes a gente tá na igreja local ali, né? A gente conhece as pessoas, né? Tipo, né? Tá na nossa igreja ali. Mas no momento que a gente sai para fazer a obra, tu acaba trazendo a carga daquela igreja, né? E é muito pesado às vezes, né? Vocês tiveram alguma vez, assim, que vocês foram cantar em alguma igreja, se tiveram alguma rejeição, assim, tipo, ficaram assim... Na mesma igreja que aconteceu o perrengue do som, o cara disse, quando a gente chegou lá, ele falou pro Anderson, o pai da Casey, falou assim, olha, não gritem muito. Sério? Não façam muito barulho. Foi o único, mas O único. Graças a Deus, assim, as outras agendas, a gente sempre foi muito bem recebida, graças a Deus. Bom, agora o próximo tópico ali é o haters. Vocês tinham comentado alguma coisa nos bastidores, né? De hater. Polêmica. Conta mais essa história, foi no festival, né? Quando vocês ganharam isso. Então, foi no festival, só que assim, como eu falei antes, o meu pai tava ajudando a organizar. Ele era ele e mais uma mulher, se eu não me engano, que tava organizando esse festival. E então ele foi jurado. Só que pra nós, pra ser justo, né? Como eu sou filha dele, ele não votou. Foi só os outros jurados e... Enfim, a gente ganhou em 4º lugar, a gente ficou super feliz, a gente nem foi pra ganhar, a gente não foi pensando, conversando com outra pessoa, assim, era um print, e falando, vocês viram que só porque a filha do maestro concorreu, ela ganhou, não sei o que, só porque era filha dele, e daí elas ganharam, e conversando... Vai tá roubada, não sei o que. Foi tudo. Aí, nossa, a gente levou um choque, porque a gente nunca tinha... recebido um hate. Só umas postagens no Instagram que colocava, tipo... Comentários. Uns comentários aí, sabe? Só isso. Mas nunca chegaram a mandar mensagem pra Tá. Quando vocês entraram no estúdio, vocês viram alguma dificuldade de gravar, assim, tipo... Porque cantar na igreja é uma coisa, né? E cantar dentro do estúdio é totalmente diferente. Vocês viram alguma dificuldade, assim? Ainda mais em dupla? Então, eu não vi tanta... Porque eu já tinha gravado quando eu era mais novinha algumas músicas assim pra divulgação de loja, comercial, essas coisinhas assim eu já tinha feito. Mas eu nunca tinha vindo pra dentro do estúdio pra gravar, tipo assim, nossa, é a nossa música. Sim, porque daí vocês iam mostrar o rosto de vocês, né? Então, mesmo assim que foi o meu pai que tava produzindo, sempre dá um friozinho, né? Um friozinho na barriga, assim. Já pra mim foi tranquilo, na verdade. Eu não fiquei, tipo... Eu fiquei insegura porque é a primeira vez, né? E a segunda vez também fiquei insegura. Uma dúvida. Vocês já cantavam em separação de voz, primeira e segunda? Ou vocês tiveram que aprender? Desde sempre, quando vocês começaram a cantar, vocês já sabiam? Então, uma curiosidade. Eu aprendi... Eu tinha uns 12 anos, assim, a fazer segunda. E desde então, eu e a Sammy, a gente cantava na escola, lembro até hoje, a gente pegava os refrãozinhos assim pra mim, ensaiando a segunda. E a Sammy cantava a primeira e a segunda. E onde eu peguei foi no grupo Por Uma Vida, né? Porque a gente teve que aprender mesmo. Sim, separar as vozes. 4 pessoas cantando, daí tem que mesmo aprender. E a gente tá chegando já no final da entrevista, né? E projetos futuros? O que vocês têm já programado? Alguma música? A gente pretende lançar uma música agora nesse próximo ano de 2023 com um clipe, né? A gente pretende lançar uma música inédita. E não demora, porque o povo cobra bastante, garanto. Cobra muito. Bom, e pra levar a Sammy Casey pra cantar nos eventos, congressos, campanhas, como é que faz? Então, aí você pode entrar em contato com a minha mãe, que ela cuida dessa parte pra gente. O contato dela é 51999202520. Espírito Santo, que habita o meu coração, que arde como brasa, eu quero sempre ouvir tua voz. Espírito Santo,
minhas